Fala, meu povo, muito bem-vindo a mais um podcast do Jai Papo Reto. Hoje nós vamos falar de um tema super especial que mexe com toda a comunidade. Não só a comunidade da cidade de Itabuna, mas como a comunidade da região. E, claro, né, Jai sempre deixa o áudio aberto, isso é normal. E para iniciar esse bate-papo, antes eu vou falar dos nossos parceiros. Mike, coloca nossos parceiros aí para a gente começar e embalar, né, numa pegada só. Então, você que está nos assistindo, esse episódio tem como apoiadores o Posto do Gordo, ali no bairro de Fátima. Pensou em lavagem de carro, higienização, passe no Posto do Gordo e faça aquela lavagem e higienização no seu veículo. Quem mais, Mike? Vamos falar aí de Mirasul, material para construção. Pensou em ferro e aço, dê um pulinho na Avenida Itajuípe. Fala com meu amigo Marquinho, certo? Bata aquele papo e faça aquela compra de ferro e aço para a sua construção. Vamos lá, vamos que vamos. Quem mais? Boteco do Sam. Cara, Boteco do Sam eu tive lá dia 13, na terça-feira. Então, muito especial, foi muito bom. O atendimento ali do Tiago, maravilhoso. E claro, petisco à vontade, uma delícia. Um forte abraço aí para todo mundo do Boteco do Sam. Hoje é sexta-feira, dia de sextou. Então passe no Boteco do Sam e peça aquele petisco maravilhoso. E pensando em viajar, como eu que viajo todas as semanas, né? Dê um pulinho antes de viajar na Oficina Santana. Fale com meu amigo Odilon, faça a revisão preventiva do seu carro para viajar com segurança e tranquilidade. E pensando em produtos de limpeza, ele que vem, Quebrilho, Avenida Dom Pedro II, Centro Eunápolis. Em frente a Quebrilho, nós temos também a Biolimpe. Dê um pulinho lá e fale com tia Neire ou tio Sérgio. Com certeza os meninos vão lhe atender com a maior precisão e lhe oferecer o produto correto. E, claro, para se manter informado, você precisa visitar o portal do Cacau News, cacaunews.com, o portal de notícias mais atualizado da região. E, por último, diga aí, JP, um dos nossos programas aqui dos estúdios Hub 73, que fazem parte da nossa programação. Falando em estúdio, tá aí. E o meu contato para quem precisar e deseja fazer aquele podcast, né, todos os dias, a qualquer horário, claro, se o Mike permitir. A gente tem que alinhar o operador, sem ele a gente não faz nada aqui, né? Dá uma ligadinha pra gente, vamos sentar e bater um papo gostoso pra gente alinhar esse podcast aí, esse podcast, viu? E claro, Já e Papo Reto, um dos nossos também episódios daqui, programas dos nossos estúdios. Bem, como eu ia falando, hoje vamos falar de um tema, né, que mexe com a comunidade. Hoje é um papo com a mulher que carrega coragem, empatia e amor no coração. E transforma tudo isso em ação, educadora, terapeuta, ativista da causa animal, como é que pode? Da, da, da ONG Bicharada, né? Um dos projetos mais respeitados do sul da Bahia no resgate, cuidado e adoção de animais. Então eu estou falando, gente, nada mais, nada menos do que minha amiga, a sua amiga, Marcela Andrade. Marcela, seja muito bem-vinda ao Jai Papo Reto. E vamos bater aquele Obrigada. papo reto. Vamos sim. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos aí que estão seguindo. Né? Também já deixei a live aqui do Instagram aberto. Pronto. Manda um oi aí para todo mundo. Boa noite, meu já. povo. Dá o endereço também do YouTube para a galera seguir já. Verdade. Então o YouTube você vai seguir a gente lá e assistir no jaipaporeto.podcast, tá? Pronto. Sejam muito bem-vindos, deixe seus comentários aí. Já estou aguardando. Falar em comentário tem aqui, ó. Lipés. Oi, tia Marcela. É isso mesmo? Lipe. Lipe? É porque tem 3 vezes depois. Oi, sou o sobrinho dela. Show de bola. Muito bem, aí, tá vendo? Ativo e online aí, assistindo o Exatamente. podcast. Marcela, Obrigada. a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz a todo mundo, Certo. tá? Uhum. Por mais apresentação que nós fazemos aqui, eu sempre vou perguntar: quem é Marcela Andrade? O que faz, o que come, o que veste, de onde veio? Quem é Marcela Andrade?
Então, eu nasci em Tapetinga, né? Minha família é toda de origem de lá de Tapetinga, mas cresci em Itabuna, né? Desde pequenininho eu sempre morei aqui, tenho Itabuna como minha cidade mesmo tendo nascido em outro lugar, eu amo a minha cidade, luto para ver essa cidade cada dia mais também organizada, né? Com políticas públicas voltadas para a causa. Já atuo aí há 9 anos em resgate de animais através de um grupo. Comecei, né, iniciei, na verdade, com a sensibilidade maior por conta do meu cachorro, né? E aí ele que me despertou para essa causa. E trabalho também, né, no ramo automotivo. Tive locadora de veículo durante quase 10 anos em sociedade com meu irmão. Hoje eu trabalho com compra e venda, não tem nada a ver com a área pet, né? Estudei veterinária por amor à causa, né? Não cobro para atender bicho nenhum, estudei apenas porque realmente gosto muito. Havia uma necessidade grande também, né, de cuidar desses animais no abrigo. Fiz administração também de empresas, né? Então sou formada nas duas áreas, mas a medicina veterinária é algo que eu nunca busquei atuar, né, da forma financeira, para ter ganho, Comercial. obter lucros, nada comercial. É realmente algo é algo pessoal, é uma idealização pessoal mesmo. É algo que eu gosto, tenho paixão por isso, me interesso muito, mas de forma social, né? Então, estudei, formei e atuo nessa área aí, né? De pets, de cães e gatos, de resgate, que não se define apenas a cães e gatos. Na verdade, eu vejo os animais como um todo, mesmo não podendo acolher a todos, mas a gente está sempre atuando também, né? Em relação a animais de grande porte, quando tem necessidade, animais silvestres, mas claro, depois eles são encaminhados, né, para os órgãos competentes, porque a gente não tem como acolher. E aí iniciei toda essa questão aí da vida realmente voltada à causa, por conta do meu cachorro, que inclusive eu perdi ele agora há uns 30 dias. Fiquei muito abalada, assim, com a perda dele, porque realmente era um filho, foi um filho Sim. que eu perdi, né, não foi só um cãozinho, mas um filho mesmo, que eu criei com muito amor, com muito carinho, e ele me despertou para essa causa, né? Depois que eu adotei ele, comecei a me despertar na internet por questão de animal, de cachorro, nem sabia que existia protetores em Itabuna, já tinha há 10 anos atrás, muito mais, claro, né? Pessoas engajadas aí nessa causa, mas até então eu não conhecia, e aí depois do meu cão é que eu comecei a despertar, né? Para essa área. E aí fui fazendo um resgate, 2 resgates, 3 resgates, quando eu vi, né, as coisas vão tomando uma proporção e eu tô aqui hoje, né? Que nem eu 9 tinha esses anos planos, depois. esse não eram meus planos, mas você acaba se envolvendo muito, né, e vai tomando gosto pelaquela situação, vai vendo a necessidade também, né, é uma área muito carente e eu sempre gostei dessa questão social. Né? Eu fiz parte de um grupo de igreja há muito tempo atrás e quando eu participei desse grupo eu não conseguia ficar sentada assistindo o culto, aquilo me incomodava, eu achava que a gente tinha que fazer alguma coisa por aquilo ali. E aí eu estava sempre, né, vamos fazer um trabalho social, o que é que a gente pode fazer aí? É uma campanha de agasalho, vamos fazer participava de Natal no Isso bairro. já antes da ONG? Antes da ONG. Eu sempre gostei dessa questão social, sempre gostei, Que né? bacana. Eu acho que não tem porquê, assim, você ter a sua vida confortável e não olhar para o outro e achar que o outro não existe, né? Hoje em dia a gente vê muita frieza nesse sentido. E na época, quando eu fazia parte desse grupo, dessa igreja, aquilo me incomodava, não conseguia ficar sentada no banco. Alguma coisa eu tinha que fazer diferente. E aí, tanto que me tornei líder da ação social, né, do grupo que eu fazia parte. E lá a gente desenvolveu várias campanhas, do agasalho, Natal em bairro, campanhas de saúde, né, mutirão de saúde. E aí, sempre envolvida, engajada nisso daí. Mas depois do meu cachorro, eu comecei a ver, não, peraí, tem um outro mundo que eu ainda não conheço. E os animais, ele tem um diferencial em relação aos humanos, porque os animais, eles não sabem falar, eles não Sim. sabem pedir, né? Eles não sabem expressar a necessidade deles. Então, quando eu via um bichinho, eu falava, epa, não que a gente vai deixar de gostar do ser humano, né? E não que a gente vai deixar de atuar de uma forma humana, né? Com as pessoas. Porque tem muito isso, viu? Às vezes a pessoa acha assim, quem gosta de bicho não gosta de gente. Por que faz por um cachorro e não faz por uma criança? Não é assim que as pessoas perguntam? Mas você tem a certeza que quem fala isso nem faz por bicho, nem faz por gente.
né? Verdade. Porque quem não é sensível a um bichinho, que é inocente, que não sabe falar, que não sabe pedir, que tá ali, dependente completamente da sua compaixão, da sua misericórdia, se você não tem essa compaixão para com o animal, dificilmente você vai ter com pessoas, porque a frieza já tá ali no coração. Exatamente. Mas a causa me chamou mais atenção e eu acabei, né, indo mais pro lado da causa animal e aí fui fazendo mais trabalhos voltados aos animais e aí acabou que eu escolhi meio que um lado, porque hoje não tem como fazer as duas coisas mais. Muito bom, muito bom. A gente virou pai de pet, tem uns 3 anos para 4 anos. Adotamos uma Shih Tzu. Ela veio maltratada. A gente foi buscar em Ilhéus e cheia de traumas. Chegou aqui, não queria, achou o caminho de debaixo da cama e para tirar eu tive que levantar a cama. É assim mesmo. E foi tratamento e fomos para o UESC e acupuntura e Com a doutora massagem. Poliana. Foi com Poliana. Poliana é excelente, parceira da gente, ajuda muito também no nosso projeto. Muito boa, muito boa, muito boa. E aí, Nininha hoje, ela não tá dócil. Eu falo que é meu Shih Tzu Pitbull. Mas assim, Mas mudou vem com os bastante. traumas, né? Quando Vem. você resgata um animal da rua, você não trata só a dor física dele, você vai tratar a dor Sim. emocional também daquele animal. Ele chega desconfiado, ele não confia em ninguém, né? Ele chega ali arisco, você vai dar um alimento, tem que ter cuidado para não levar uma mordida, mas aí você vai conquistando a confiança, vai conquistando o amor, e aí quando você vê, eles chegam no abrigo extremamente tristes, deprimidos, mas com o passar do tempo eles já estão brincando, correndo, então é um tratamento completo, né? Não só a dor Exatamente. física, mas também emocional. Mike, vem com o Lipe aí, por favor. Ele fala da descrição do vídeo. Vê o que ele precisa. Responde ele no comentário, por gentileza. Ele quer dizer assim, se perguntou se canal no YouTube, para colocar na descrição do vídeo. Não. Eu nem lembro se tem. É porque essa parte essa parte de rede social não é muito a minha área, assim, na ONG, não. Não sou eu que fico à frente, Marcela, não. Mas eu e- acho que tem alguma coisa no YouTube da ONG. Claro que Tem. seu partiu do seu cachorro a iniciativa para você ter a ONG e cuidar dos outros animais. Nesse período de 9 anos, alguma ação, algo te marcou assim que você disse, poxa, esse resgate ou esse cuidado ficou marcante assim na história de Marcela? Na verdade, quando eu iniciei, eu ainda não tinha o sonho de ter a ONG em si, né? Foi um trabalho que foi indo devagarinho, resgatava o animal, cuidava, e aí levava esses animais para minha casa mesmo, e aí devagarzinho eu fui conhecendo outros protetores, que já tinham 10, 15 animais dentro de casa, 20, 30, entendeu? Nessa condição. E aí eu comecei a ver a necessidade de alugar um espaço para que todos tivessem acesso, né? As pessoas ali, os amigos em comuns, as pessoas que eu estava conhecendo no momento, que às vezes resgatavam um cachorro e não tinha para onde levar. Resgatava um gato, não tinha para onde levar. E aí eu comecei a ver essa necessidade. Não, peraí, a gente precisa ter um local que não seja na casa da gente, porque nem sempre é difícil, às vezes, você lotar a sua casa de Sim. animais, né? E eu falei assim, a gente precisa ter um espaço onde todo mundo tem acesso, cuide, a gente possa ir se revezando, e assim a gente alugou um espaço pequenininho, e ali nós começamos a cuidar desse espaço, só que aí a demanda, né, é gigante aqui no nosso município, muito animal precisando, e aí aquele espaço já não era suficiente, a gente já mudou para um outro maior, com o passar do tempo aquele também já não era suficiente, a gente foi para um outro, né, então assim, o período mais difícil aí foi quando a gente estava realmente num abrigo, o local era muito precário, a gente não tinha uma sede própria ainda, e aí não só eu, né, mas o grupo, a gente começou a idealizar realmente a construção de uma sede. Não só por um sonho, mas também pela necessidade que existia Sim. de acomodar esses animais melhores, né, de dar conforto, qualidade, os voluntários também, que a gente passava o dia todo carregando balde, não tinha água encanada, não tinha um local com saneamento básico, não tinha esgoto, então ali a gente ficava, né, aquele trabalho bem Não é difícil. fácil cuidar de tantos animais. Desse jeito, Desse né? jeito. Carregando balde o dia todo, debaixo de chuva, de sol. E aí eu falei, não, peraí, a gente precisa realmente de um espaço. Mas era um sonho muito distante de acontecer, né? Então, aquele trabalho E como de nasceu formiguinha. a ONG Bicharada?
Qual foi o Então, estupim para... mais ou menos, isso eu já vi um histórico, né? Uma caminhada. Sim. As coisas iam acontecendo. Quando a gente surgiu, quando a gente estava nesse espaço, mesmo sendo precário, a ONG ela já estava formalizada, mesmo não tendo um espaço, uma sede própria, né? E não tendo o espaço adequado, a ONG em si já estava formalizada. Por quê? A gente começou a sentir a necessidade de organizar, né, de criar um CNPJ, de abrir uma conta corrente, de ter pessoas direcionadas aí para a parte financeira da instituição, porque eu não podia estar recebendo doação na minha conta pessoal, outra pessoa na outra conta pessoal. Então, havia essa necessidade de organizar, né, de formalizar. Transparente pra Exatamente, população, né? formalizar tudo, né? As doações entrar em uma conta certinha, né? Ser destinada para compra de ração e tudo, e não envolver a vida pessoal de ninguém, como era no início, porque no início era tudo aleatório. E aí a gente organizou tudo isso. Mas, como eu disse, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis devido ao local que não era o adequado. E aí uma integrante da instituição, ela, através de uma doação do avô dela, doutora Priscila, por sinal deixar aqui um beijo para ela, né, a toda a família, o avô dela doou um terreno para a instituição. Que maravilha. Né? Então, assim, quando eu cheguei no terreno com o avô dela, a primeira vez que ele me mostrou o terreno, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai construir isso aqui? Porque o terreno era enorme, né? Mas eu falei, e agora, para murar, para construir? Sabe aquela coisa assim que você não acredita muito assim, quando isso vai acontecer? Mas Deus faz a obra. Né? Sabia que ia fazer, agora não sabia de quando. Terreno, Marcela, antes que perguntem aqui, Marcela não fala onde que é a ONG não. tem seus motivos. Sim. E já vamos falar disso. Infelizmente, né? Então, aí foi quando... Aí a gente começou a realizar, e começou a surgir as ideias de realizar os eventos, né? Para quê? Para conseguir arrecadar fundos destinados para a construção. Coloca aqui, por favor, o próximo evento da bicharada. Viu? Esses eventos tinham o intuito exatamente de ter uma arrecadação maior e destinado para um projeto específico, no caso, a construção da sede. Porque todas as doações que entravam eram sempre destinadas a pagar clínica, cirurgia, compra de ração, material de limpeza, e não sobrava dinheiro para a construção. Né? Então a gente falou, não, vamos realizar os eventos a partir de agora. A gente começou fazendo uma feijoada beneficente, né? A gente realizou... Eu acho que eu fui na segunda. Foi em Rosentino? Isso, Rosentino é parceiro. E aí a gente... Aí, o arrasta-pé, né? Mostrando aí na tela. Pronto. E aí a gente realizou... A gente fala dele. Realizou começamos a realizar feijoada, chá de tortas, e aí por aí vai. Quando a gente estava mais ou menos com o terreno murado e alguns canis construídos, foi quando surgiu a enchente, né? Quando veio o período da enchente, que não foi difícil só para as pessoas, mas difícil também para os animais, né? Então, assim, foi cena de filme, de terror, né? Assim, eu presenciei muita cena triste, né? De pessoas que saíram de suas casas, deixaram os animais para trás, muitos animais morreram afogados, né? Naquele momento a gente já vinha acompanhando, porque a ONG antiga, ela ficava... o Rio Cachoeira passava no fundo da instituição, então o rio transbordou, né? Como todo mundo sabe, alagou boa parte da sede. A gente só não teve perda de nenhum animal, porque a gente já vinha, né, acompanhando todo o desenrolar aí. Estava em alerta já. Já. Aí quando foi no dia anterior, a gente viu que o nível do rio estava subindo demais. Aí eu falei, agora é hora da gente tirar os animais. E aí tiramos... Só não tiramos os que não tinham risco, que já estavam muito distante do rio. Mas os que já estavam ali na metade do terreno, que tinha risco, nós retiramos todos, né? Aquelas casinhas que eram construídas de pallet, de eternite, né? Tudo muito precário. Então, aí retiramos todos esses animais, né? No outro dia, quando a gente chegou lá, o rio tinha levado tudo. Então, as casinhas, tudo que estava lá, a gente só virou lama, o local, né? Se os animais estivessem ali, eles tinham descido o rio abaixo. E aí virou lama. E aí eu falei, bem, agora ficou difícil, porque a gente nem, apesar de ser precário o espaço, era o que eles tinham, né? E depois daquilo, não. Mas assim, Deus, né, trabalhou aí nessa tragédia, né? E aí as pessoas começaram a se sensibilizar. O que a ONG precisa, né? De que forma a gente pode ajudar? Repercutiu a situação da instituição, né? Tudo destruído, os animais sem ter para onde ir. E aí as pessoas começaram a doar material, né? Todo mundo entrava em contato. Como é que a gente pode ajudar? A gente não tinha nem onde guardar material, né? E aí eu falei... enchi o saco, acho que umas
4 ou 5 vezes te ligando. Marcela, um amigo meu quer doar ração. Vai buscar. Mas foi uma loucura, porque assim, além da ONG, a gente acabou tendo que socorrer animais de outras instituições, animais de protetores ali na enchente. As pessoas me ligavam, Marcela, eu tenho 15 animais dentro da minha casa, eu não tenho para onde levar. Aí assim, eu já tinha estabilizado a situação de risco da ONG, e aí eu deixei naquele momento o projeto ali um pouquinho, né? Não de lado, claro, mas assim, deixei ele ali um pouquinho estacionado. E aí comecei a correr atrás para ajudar os protetores, as outras ONGs, né? Que estavam também precisando de socorro. Teve uma instituição mesmo que entrou em contato comigo, eles não tinham nem acesso a chegar no local, porque o rio tinha tomado tudo. Ali, já pro lado de Ferradas. E eu tive lá, corpo de bombeiro, e aí consegui a galera que tava andando de jet ski ali. Eu falei, gente, me bota em cima desse jet ski, me leva lá onde tá os bichos, não sei o quê. Eu nunca vi uma cena daquela, uma coisa que vai ficar na minha memória pro resto da vida. Eu lembro que eu tive num abrigo na Urbisquato, que quando eu cheguei lá, a água estava no teto. Esse eu lembro. E a gente tirou, assim, em questão de horas, 150 gatos. A gente não conseguiu nem resgatar, a gente teve que quebrar o telhado todo e deixar os gatos saírem, porque eles não tinham nem... A gente não tinha condição de resgatar. Sim. Em cima de um jet ski, só em tirando salvar gato, a vida, né, Marcelo? mas graças a Deus ficaram bem, eles conseguiram passar por um telhado mais alto do vizinho, ficaram 3 dias em cima desse telhado, e a gente ainda ficou retornando lá para jogar ração lá para eles. Eu falei, vamos ficar molhados tomando chuva, mas estão vindo. E aí depois a gente fez uma campanha e recuperamos totalmente esse abrigo. Né? Totalmente, a gente recuperou todo. As doações que nós recebemos na época da enchente, a gente ainda compartilhou, né? O abrigo da Urbisquato foi totalmente requalificado, parte de telhado, de tudo, a gente comprou tudo novo. Maravilha. Telha, madeira, levantamos muro, deixou tudo organizadinho, de pintura, de tudo, deixou um brinco, né? Que foi assim, foi um dos locais que me sensibilizou muito, né, a situação. Então temos aí 2 fatos, né? Um que te marcou muito e um perrengue que a ONG passou. Muito. Mas aí, né, graças a Deus, e vem, né, as bênçãos e também, as pessoas, né, que contribuíram, né, bastante com material de construção e tudo. A gente nem conseguiu arrecadar esse material de imediato, a gente foi pedindo às pessoas que deixassem as doações nas lojas em nome da instituição. Né? O que vocês precisam? A gente, bloco, cimento, zinco, ferro, e aí as pessoas começavam a deixar crédito para a gente utilizar depois de forma organizada, né? E com calma, porque também tinha mão de obra, tudo, e não ter desperdício de material. Daí em diante, nós ficamos 3 anos construindo a sede. 3 anos construindo, arrumando e tudo, até ela chegar como ela está hoje. Né? Totalmente construída, arrumadinha, um local adequado, né, para os animais, tudo muito bem organizado. Hoje a instituição ela abriga ali na sede quase 500 animais, entre cães e gatos, né? De domingo a domingo, tá todo mundo lá cuidando, alimentando esses animais. Hoje diretamente no abrigo são 6. Diretamente no dia a dia. Né? Tem um revezamento, né? Sim. Que às vezes a pessoa precisa parar, precisa descansar e tal, tem um revezamento, mas diretamente são 6. Envolvido no projeto tem mais voluntários, mas não que atuam todos os dias, né? Indo para o abrigo, que essa é a parte difícil, essa é a parte pesada. Esses 6, a ONG banca financeiramente? São funcionários? Não são funcionários, né? Eles estão lá como voluntários. Voluntários também. Bom, e aí todo mundo tá ali, um ajudando o outro, né? E um folga, outro vai, e a gente vai revezando aí, pessoal. Cara, uma escala de voluntarismo, né? Sim. É impressionante isso, Marcela. Marcela, como surgiu o nome Bicharada? Então, foi uma ideia da vice-presidente da ONG, né? Giovana. Ela que, na época, deu a ideia, eu acho que exatamente pelo fato de ser vários bichos, né? Sim. E de várias espécies e todo tipo de chamado que você imagina a gente recebe. E aí ela criou o nome, assim, foi bem legal na época, todo mundo gostou. Quando eu conheci ela, ela já estava também atuando aí na causa. E aí entrou para poder somar no grupo, né? A gente se conheceu e estamos juntos aí até hoje, né? Trabalhando em prol da causa. Que bom, isso é uma benção. É muito gratificante a gente saber que tem pessoas, né? Lutando pela causa animal. No dia a dia. E como funcionam esses resgates no dia a dia? O pessoal te liga, você vê pela rua, como é que funciona isso? Então, hoje, como a instituição ela está inchada, né? Muitos animais, a gente já tem uma dificuldade grande de acomodação desses animais.
A gente precisa priorizar casos que são realmente graves, né? Aqueles casos que não tem jeito. O bicho foi atropelado, tá com uma dor extrema, não tem mais condição de sobrevivência. Por quê? Porque as pessoas veem um animal na rua e acham que a instituição pode resgatar. Infelizmente, não é assim. A matemática não bate, né? Por mais que a gente gostaria de resgatar todos da rua, eu passo, vejo um animal na rua com fome, com frio, eu tenho vontade de pegar, levar para minha casa, levar para a ONG, mas infelizmente, se a gente fizer isso, quando surgir um caso extremo, a gente não tem como ajudar, porque a gente não vai ter mais onde botar. Né? Agora mesmo a gente está numa situação difícil, Até né? porque, Marcela, a quantidade de resgate que vocês fazem não é igual a quantidade de doações, né? Sim, não. Esse é também um grande problema, então, né? o déficit, o gap aí é muito Exatamente, grande. porque assim, o Você ideal... tem animais chegando, mas não tem não animais ter saindo. Esse Então é o você tem problema. animais lá de muito tempo que estão com vocês. Recentemente morreu uma cadela lá, já de idade, né? Velhinha já, Aika. Ela foi a primeira cadela que eu resgatei há 9 anos atrás. Ok. Ela ficou com a gente 9 anos. Eu já resgatei ela uma cadela adulta, né? E ela ficou 9 anos, ela nunca teve chance de ser adotada. E não foi por falta de divulgação, de foto, de levar para feira de adoção. Sim. Não foi por falta disso. É porque, infelizmente, as pessoas, quando querem adotar, elas têm um critério de escolha. Elas querem, na maioria, filhotes. E ainda assim, esses filhotes têm que ser peludinho, branquinho, bonitinho, nananã, entende? E a pessoa, às vezes, ela cria tanta dificuldade em adotar um animal, porque ela quer tanto tipo de escolha, que aquele animal que tá ali, que vai ter o mesmo valor, vai transmitir Sim. o mesmo amor, Mesmo ele não tem carinho, oportunidade de atenção. ser adotado. Os idosos, dificilmente um idoso chega no abrigo. A maioria chega, a gente vai dar qualidade de vida e ele vai morrer no abrigo, né? Então, assim, quando a gente resgata o animal na rua, o ideal seria que ele que tivesse uma rotatividade no abrigo. O animal chegou na instituição, nós cuidamos dele, tratamos, deixamos apto para adoção, castramos, que a gente não doa animal nenhum sem castrar, Sim. né? A não ser que seja filhote, que não tem idade ainda. Mas adulto só sai da instituição castrado. Vacinado, vermifugado. Vacinado, vermifugado, 100%. E ideal seria que tudo isso fosse realizado e esse animal encontrasse uma família e abrisse vaga para outro. Mas não acontece isso. Os animais chegam e ficam. Então, como eles ficam, a gente não consegue acolher outros. E ainda tem uma grande dificuldade nisso. Eles, muitas vezes, eles não são sociáveis, né? Então, acontece muita briga dentro do abrigo. Então, você tem que entender, esse é o macho que não se dá com a fêmea que não se dá com outra fêmea. Raças diferentes. Raças, tamanhos. Você não vai pegar um cachorro pequenininho e colocar num canil com um cachorro grande. Tem canis lá que só tem um cachorro dentro, porque ele não socializa com ninguém. Se você colocar um cachorro dentro, ele vai matar. Então, assim, tudo isso dificulta, porque às vezes você tem até um Lembrei espaço de um físico, caso mas não tem agora, como famoso. socializar. Onde a menina deixou o cachorro dela com, acho que a instituição colocou junto com outro, você deve ter ouvido falar. Sim, não foi nem instituição, não, foi um motelzinho pet. Um hotelzinho pet, né? Foi. E aí acabou que, acho que os cachorros Surgiu a situação de né? briga e a cadela dela acabou sendo morta, né? Então tem que ter um cuidado super especial. Muito. Ó, só para você ter ideia, ontem aconteceu um episódio assim no abrigo. Tem algumas grades que estão precisando de reforma e o serralheiro teve lá para poder fazer uma reforma, né? Consertar uma grade. No que ele consertou a grade, um bloco embaixo acabou ficando um pouco solto e passou despercebido por ele. Ele foi embora e tal. No que as meninas soltaram um cachorro, porque todos eles saem, tá? Todos os dias, eles não ficam presos o tempo todo. Sim. Abre o canil, deixa eles correrem, brincarem, desestressa. Isso. E eles entendem essa rotina que você tá terminando de limpar, eles já estão entrando no canil de novo, entendeu? Eles entendem que ele tem que sair, passear, dar o rolê deles e voltar. Bacana! E aí, nisso que ele saiu... E namorar, né? Não, todos são castrados. Namorar não pode não, pode fazer amizade. E aí ele saiu do canil... Em vez dele ir passear e desestressar, ele vai pro canil do vizinho causar problema. E aí fica lá na porta do canil do vizinho brigando. No que a voluntária, um minuto assim que ela percebeu, ele conseguiu puxar o bloco e entrou no canil. Ele pequeno. Que entrou no vizinho canil. bagunceiro. Quando ela olhou, ela falou que botou a mão na cabeça e fez, meu Deus do céu. E aí pronto. E aí entra agora para separar a briga desses cachorros. 9 de um canil e 3 de outro. A sorte é que os outros ficaram meio sem nem entender o que estava acontecendo e não se envolveram. É um caso de dar risada, mas na hora é desespero. Eu imagino, cara. É desespero.
E aí eu sei que ela contando, na hora eu fiquei assim, depois a gente ficou rindo da situação. Ela falou, Marcela, você não tem noção. Quando eu vi aquele cachorro lá dentro, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E abriu esse canil e esses cachorros brigando. E aí ela sai mordida, sai machucada, porque não tem como você ver uns cachorros tentando se matar e você ficar do lado de fora fazendo de conta que não tá acontecendo nada. Acaba entrando pra separar e nesse entrar pra separar acaba se machucando, né? É Rapaz. difícil. E aí às vezes as pessoas não Tem que ter entendem. amor à causa, Marcela. É muito. E às vezes a pessoa não entende, fala, mas você não tem um cantinho? Aí eu fico, meu Deus, qual cantinho, qual canil? A gente fica parando pra pensar, qual canil eu vou botar esse cachorro? Não tem. Hoje eu não tenho nenhum canil que eu conseguisse hoje acolher um cão macho, por exemplo. Eu não tenho no momento. Não é porque a gente não quer, porque não tem. Por que não tem? Porque eu não consigo encaixar ele em canil nenhum que vai dar um problema como esse. Entende? Lembrei de várias situações onde a gente vê vários cachorros da raça Pitbull ou Rottweiler que saem de suas casas e matam crianças ou pegam outros cachorros. Marcela, a cultura, não sei se é bem a cultura a palavra, mas dizer que o cachorro é o perfil do dono. Qualquer animal, qualquer cachorro pitbull já é agressivo por si Não. só, ou tem isso mesmo do perfil do dono? Então, eu acho que não Eu tem já nada a criei ver. 8 pitbulls Eu acho e que não. nunca tive problema. Eu acho que não tem nada a ver com o perfil do dono. Tem a ver como o animal ele é criado. E a gente também precisa lembrar que cães de grande porte, a maioria deles, eles vão ter um instinto de cão de guarda, né? Sim. Eles vão proteger. Isso não é só nem... Até o Shih Tzu tem. É isso. Você não pode pensar isso só como um pitbull, não. Às vezes você vê um cãozinho vira-lata, um caramelo, que ele vai proteger aquele Isso. território dele, né? Entrou ali dentro do espaço dele, alguém desconhecido, ele vai fazer a função dele, que é proteger o local, né? Então, existe um preconceito muito grande em relação à raça do pitbull, existe, né? E a gente também precisa entender que o animal ele tem as limitações dele, né? Às vezes a pessoa... por exemplo, tem muita gente que entra em contato com a instituição e quer adotar um pitbull. Aí a gente começa a fazer entrevista, né? Tem criança em casa? Tenho. Para mim já está descartado. Por mais que eu conheça um animal e ele esteja comigo ali na instituição, eu não vou doar Nunca é um cão igual, adulto exatamente. para uma família que tem criança. Não vou doar. Por quê? Porque eu não sei como é a educação dessa criança, quais são os limites que essa criança tem, quais são os cuidados que a pessoa vai ter, né? Porque assim, dentro de casa, meu cachorro pequeno, se vacilar, eu levo mordida dele. Só que a diferença de você levar a mordida de um cachorro de porte pequeno e você levar a mordida de um cachorro de porte grande é a força que esse animal tem. E a grande maioria desses cães de grande porte, quando eles mordem, eles não soltam. Sim. Eles vão segurar ali e eles vão tentar realmente finalizar, né? O animal, a criança, o ser humano, enfim, eles vão tentar. Então, precisa saber se a família tem experiência com esse tipo de raça, quais são os cuidados que ele tem que ter, qual a forma que ele é criado. O animal que vive em isolamento, ele vai se tornar mais agressivo. Um animal que vive numa corrente, numa corda, ele vai se tornar mais agressivo. Lembrando que já é considerado crime, né? Sim. Esse tipo de atitude. Então, como esse animal, você passeia com ele... Quer ver uma situação também bem complexa que as pessoas precisam ter cuidado? Às vezes você cria um pitbull ou um cão de raça, um rottweiler, seja qual for. É um casal, não tem filhos. Daqui a 3 anos, essa família decide ter filho. O cachorro nunca teve contato com criança. Então, Foi o que aconteceu com Nina. ali minha para cadela. ele é um fato novo. Então Isso. tem que ter todo um cuidado inicial, né? Do animal, você já vai ali botando o cachorro para sentir o cheiro das roupinhas da criança, né? Quando a criança nasce, você tem que ter naquele primeiro momento o cuidado, você tem que ter. E às vezes a pessoa não tem, pega uma criança pequenininha, deixa. Aí um exemplo, um cachorro que é criado só no quintal de casa, quase não tem acesso à casa, não tem aquele contato de rotina o tempo todo com a família. Aí vem com a criança pequenininha, abre o fundo da casa e deixa a criança ter acesso. O que é que o cachorro vai fazer? Verdade. Ele vai proteger o espaço dele. Sim. Então, eu acho que falta esse tipo aí de conhecimento, de consciência, de experiência, né? Com raça, com os cuidados em si, para evitar esse tipo de tragédia, né? E outra coisa, e as pessoas costumam muito mais evidenciar fatos que são negativos do que positivos, Verdade. né? Quando fala assim, atacou cão pitbull, atacou. Pronto, aí sai na mídia inteira. Mas aquele pitbull que ele é dócil, que ele é tranquilo, a gente tem Ninguém divulga. a gente tem uma situação lá no abrigo de uma pitbull, né, Belinha, que ela cresceu numa família com criança, com outros animais e tudo, uma cadela extremamente dócil, todo mundo tem acesso a ela. Quem visita a ONG tem acesso a ela, voluntário tem acesso, a gente abre o canil, ela solta, tira foto com todo mundo, um amor a cadela. Só que ela fugiu de casa. Quando ela fugiu de casa, na cidade de Camaquã, saindo de casa, ela se deparou com um rapaz, passando na rua, um policial, e ele estava com a filha.
Quando ele viu a cadela, automaticamente ele sacou a arma e deu 5 tiros na cadela. Tem as imagens. Em momento nenhum ela fez menção de avançar, nem de morder, nem de nada. Por quê? Ele viu uma pitbull, então para ele já era uma ameaça. E aí ele atirou realmente para matar ela, né? Ele não conseguiu, ela ficou com várias sequelas, passou por cirurgias, caríssimas por sinal. A gente teve um custo aí de mais de R$7.000 só de cirurgia com ela, nas 2 patas dianteiras dela. E ela ficou com sequelas graves. Até hoje ela pisa com dificuldade, ela não consegue ficar em pé muito tempo. Tá lá no abrigo com a gente. Não responde processo? Então, a gente deu entrada, né, em tudo direitinho e estamos aí aguardando ainda, né? A gente ainda não tem um retorno em relação a isso. Mas a gente fez todo o processo legal. E lembrando também, Marcela, que os cachorros também sofrem. Tem problemas de diabetes, Sim. tem problemas de coração, Sim. tem problemas de ansiedade. Com certeza. Então precisa o tutor ter um cuidado especial com isso. Sim. Né? Precisa ter um cuidado ao qual não leve o cachorro para um desgaste ainda maior emocional. Sim. Mudanças de casa mesmo. É Sim. um grande exemplo. Sim. Né? A gente vê muitos casos assim. Começa a roer cantos de parede, se machucar. Então tem que ter um cuidado especial com isso. Né? Tem algum caso assim que você já pegou, que você já viu, já presenciou situações assim de traumas desses cachorros? Sim, sim, vários. É como eu falei inicialmente aqui, todos os animais que a gente resgata, na grande maioria deles, a gente precisa tratar a dor física e emocional desses cães, né? Todos eles são assim. Mas que com o decorrer do tempo você vai entendendo, né? As limitações dele. Lá no abrigo mesmo tem um pitbull, Apollo, o nome dele. Você sabe o nome de todos. nem todos. Chegou uma época que era tanto cachorro que a gente falava assim, filhinha da mamãe. Qual? A mamãe. Qual mamãe? A mamãe preta, a mamãe branca, a mamãe gordinha, a mamãe baixinha, a mamãe não sei o quê. Era não sei quantas mamães. Mamãe. Vovó. Qual vovó? É tanta vovó que você não sabe nem qual é vovó. Eu falei, gente, a minha mente já não consegue mais nem ter muita ideia de nome de cachorro, não, porque é muito. Filhote principalmente. Filhote, quando a pessoa fala, qual é o nome do filhote? 2 meses. Eu falei, tá aqui pra adoção pra você escolher o nome. Eu nem consigo mais escolher o nome de cachorro. Mas eu deixo à vontade pra você escolher. Você que vai adotar, é você que escolhe o nome. Muito bom, muito bom. Falando de maus tratos ainda, você acha que a população, no geral, ainda tem essa questão de não tratar os animais de acordo eles merecem? Muito. E vou lhe Falta dizer, consciência. não se surpreenda. Aqui em Itabuna, a gente tem um número gigantesco de maus tratos de animais, de denúncias, né? Inclusive, até falar aqui direitinho, assim, aproveitar essa live, né? A galera que está aí também online. A gente tem um suporte muito bom do GOPA, que antes a gente não tinha. Antigamente era eu que ia na porta da casa da pessoa, batia na porta da casa da pessoa. Oi, amigo, meu nome é Marcela, sou dona Bicharada. Porque eu recebi uma denúncia, assim... Eu tinha que ir, porque não tinha quem fosse. Estou assistindo agora e não sei o que é o GOPA. Então... O que é o GOPA? É um grupamento militar, né? Na verdade, eles são da Guarda Municipal. Eles atuam nessas denúncias de maus tratos de animais, né? Inclusive, eles têm a sede deles dentro dos zoonoses, ali dentro do espaço dos zoonoses, né? Eles ficam lá. Eles atendem outras demandas também, mas eles têm um número de denúncias. Então, as pessoas podem ligar, né, para o contato deles, entrar em contato direitinho, fazer as denúncias, e eles vão no local e visitam, né? E primeiramente, na grande maioria das vezes, é uma visita de orientação, né? Chegar, conversar, porque são coisas tão simples e ao mesmo tempo tão absurdas. Quando você chega numa casa de uma pessoa que você vê um cachorro amarrado no quintal, sem uma cobertura, sob chuva e sol, não tem uma vasilha de água, não tem uma vasilha de comida. Então, assim, é o mínimo que você pode oferecer. Se você não pode oferecer o mínimo e o básico, não tenha. Né? Mas a pessoa prefere, para dizer que tem um cachorro, coloca o animal nessas condições. Na grande maioria, é esse tipo de situação. Mas tem outras que chegam ao extremo, como foi o caso agora de um cidadão na Califórnia que pisou na cabeça de um gato na frente de todo mundo. Né? E a polícia esteve na casa dele, ele foi acionado, foi com o advogado lá se apresentar, vai responder processo também. Mas assim... São coisas absurdas. A senhora, dona do gato, passou mal. Eu cheguei na casa dela, ela estava com a pressão em 18, passando mal por ver aquela cena. Não é todo mundo que tem.
estômago e nem saúde para ver aquilo, né? Claro. Você vê um animal sendo esmagado por uma pessoa na sua É um frente, animal sem que você necessidade. ama, né? Exatamente. Não só o seu, você Mas ama aqui qualquer tem, animal. viu? Muito caso de maus tratos. Muito caso mesmo. A gente também resgatou um pastor alemão, né? Que um vizinho também denunciou pra gente, através de imagens, o cara batendo nas costas, na coluna do animal. O animal também ficou com sequelas. E a gente encaminhou a polícia militar na casa dele também para fazer o resgate desse animal. Infelizmente, falta uma delegacia especializada aqui em nosso município. Falta. Você está falando de delegacia já para a gente corrigir a coisa ou punir. Mas falta Sim. educação? Conscientização? Muito falta. Falta Falta tudo, né? campanhas? Falta. Falta. E Falta o- campanha, falta educação das pessoas, falta conscientização, falta uma delegacia especializada. Por quê? Quando você registra um boletim de ocorrência, ela vai entrar, né, na fila de várias outras demandas. Aí ali, quem roubou, quem matou, quem isso, quem aquilo, Sim. você vai registrar mais um. Então não tem algo específico. E às vezes tem situações que são imediatas. Você vê uma família, foi embora e largou o animal dentro de casa. Então, você vai denunciar uma situação como essa. Esse animal precisa ser retirado dessa residência. Se você chega lá, abre o portão e entra, você é acusado de invasão de domicílio. Né? Aí, se você vai na delegacia e você registra uma queixa, quando é que a polícia vai ser Que já tem uma demanda enorme. enorme para poder ir lá resolver aquela situação? Então, a gente vê essa realidade em vários municípios, né? Eu vi Em uma fala capitais. sua, até em complemento ao que você está falando agora, aonde pessoas vão embora, famílias vão embora, esses animais, elas deixam mesmo trancados dentro de casa. Deixam. Trancado dentro de casa, ou às vezes leva a mudança toda e deixa o bicho na porta. É Eu desse fico sem jeito. palavras, sabia? Várias situações assim já aconteceu de a pessoa aluga um apartamento para alguém, aí depois o dono do imóvel, quando chega lá, tem um animal dentro da casa. E a pessoa foi embora e deixou o bicho para trás. Então, assim, não tem Qual o sentimento que tinha? nenhum, né? Nenhum. Nenhum. Nem pra dizer assim, não, eu vou viajar, eu vou embora, eu não tenho condição de levar, por N motivo, não importa, mas vou Procurar uma procurar pessoa para doar. uma família É. que acolha, né? Aí eu fico me perguntando, como é que essa pessoa bota a cabeça no travesseiro, né? Como é que essa pessoa dorme sabendo que o animal tá ali, que ele não vai ter água, que ele não vai ter comida, o sentimento de abandono. Eu não sei o que se passa na cabeça de um ser humano desse, não. É difícil. É, muito, e a gente fica horrorizado com isso. Viu? Porque a gente não consegue entender pessoas que fazem isso. E aí a gente vê aquela mesma coisa. Ah, não faz com o ser humano, mas faz com o animal. E agora faz com o animal e faz com o ser humano. Então, tem uma justificativa para isso, que é a teoria do elo, né? Sim. Essa teoria, ela explica que todo maus tratos com o ser humano geralmente inicia com animais. Se você for puxar o histórico aí desse serial killer, dessas pessoas, né, que cometem assassinatos em série e até crimes mesmo de menores, a grande maioria deles inicia com os animais. Por isso que a gente chama muita atenção dos pais em relação à educação com as crianças, quando diz respeito aos animais, né? Porque a criança que ela não tem um limite, a criança que ela já mostra uma certa agressividade Mas tô com frio. com os animais, né? Pra mim tá bom, aqui tá no 18. Acho que é porque o ar tá indo pra você. Essas pessoas essas crianças que já começam ali, né? Você vê de pequenininho, já aquela perversidade com o Sim. bicho, começa a chamar atenção. Já tem alguma coisa errada ali, né? Então, como é que inicia esses crimes e esses maus tratos? Geralmente com os mais vulneráveis, né? Exato. E a gente que está aqui na causa, a gente começa a observar isso em várias situações. Teve um caso recente agora de um senhor, não sei se você viu, um senhor pegou uma criança da vizinhança e colocou ela em um porão da casa dele, escondeu a criança no porão da casa dele. E Não, aí, não vi esse não caso. viu? É uma situação que chocou bastante aí, uma cidadezinha pequena aqui, no nosso país mesmo. Ele colocou a criança no porão da casa e colocou um monte de grade de cerveja em cima e ninguém sabia onde estava a criança. E todo mundo em desespero, em desespero. E aí chegou uma denúncia anônima para a polícia que tinham visto a criança entrando na casa dele. Porque ele estava ficando o tempo todo com som muito alto dentro de casa, né? Aham. Exatamente para poder dispersar o grito, o choro da menina, né? Quando a polícia invadiu a casa, que desligou o som, começou a escutar a voz da menina. Eu tô aqui. E não conseguia achar a menina. Foi difícil encontrar porque
Você não olhava dentro dos cômodos e você não achava, ela estava num local bem difícil. Resultado, ele abusou da menina, né? A população revoltada acabou matando o cara, né? Fez a justiça com as próprias mãos. Quando foi puxar o histórico desse homem, ele já tinha várias denúncias de maus tratos contra animais. E isso não é um fato isolado. Isso é um fato que acontece muitas vezes, que a gente vê, né? De pessoas que passam por esse tipo de situação, que cometem vários crimes e têm histórico de maus tratos com animais. É aí que explica a teoria do elo, né? Porque exatamente sempre começa com os mais vulneráveis, os mais frágeis, os mais indefesos, os que acham que vai fazer aquilo ali e não vai dar em nada. Mas dali você já vê no perfil desse cidadão, na conduta, né, na intenção ruim de que ele não vai ficar só ali cometendo algo contra um animal. Ele acaba depois cometendo crimes piores. Um dos mais absurdos também, Marcela, que eu vejo aí, são que algumas pessoas ainda fazem esse tipo de maus tratos e ainda gravam e postam. E postam. Eu vi recentemente, tocaram fogo no rabo do gato e o gato saiu correndo. E o cara filmando, dando risada. É uma frieza. É uma frieza de tamanho assim que a gente não consegue entender o motivo. Verdade. Marcela, a ONG tem 9 anos. Tem 6 pessoas hoje direto contigo. Mais uma centena de pessoas te apoiando. E como você consegue manter tudo isso? Qual que é o custo para manter a ONG hoje? Então, na verdade, a gente mantém com muita dificuldade, porque o que a instituição necessita mensal, a gente não consegue arrecadar. Então, geralmente, a gente fecha o mês no vermelho, né? A gente não consegue quitar todas as despesas porque a instituição ela não tem uma renda fixa. Ela não tem uma ajuda governamental, ela não tem uma renda todo mês ali para compra de ração, para pagar despesas médicas, ela não tem uma renda fixa, um valor que a gente pode ter todo mês. Então, geralmente, a gente vai pagando as despesas e comprando o necessário à medida que vai entrando doações. Então, tem mês que a gente compra a ração, mas a gente não consegue pagar a clínica. Tem mês que a gente paga a clínica, mas a gente começa a ficar escasso de ração, né? Então, assim, a grande dificuldade hoje é exatamente não ter com o que contar todo mês. Então, às vezes, assim, a pessoa que doa esse mês... É uma despesa fixa, mas é uma arrecadação flutuante. Exatamente. Exatamente. Porque, assim, a pessoa que doa hoje R$100, nem sempre no mês seguinte ela vai doar R$100 de novo. Ela doa R$100 agora, mês que vem ela já se apertou com outras coisas, principalmente período festivo, Natal, Carnaval, São João, período que as pessoas viajam, gastam muito com festa, né, com despesa de viagem, período escolar, que os pais geralmente gastam muito. Nesses períodos, geralmente, a arrecadação diminui muito. Então, nem todo mês a gente consegue. Quando a gente realiza um evento, como a gente vai fazer agora o Arrastapé, a gente já vem meses... Se preparando. Não, embolando em dívida. A gente já vem meses embolando em dívida. Quando a gente realiza um evento como esse, aí a gente consegue uma arrecadação maior, que não é só aquela arrecadação que entra de rede social, dos apoiadores, entra uma arrecadação maior, aí a gente consegue dar uma enxugada naquelas dívidas, respira e começa a se endividar de novo. É assim que a instituição sobrevive. E essas dívidas você contrai, claro, para alimentação, ração... Despesa médica, principalmente. Mas, no período que não tem dinheiro, você tem que contar com os parceiros. Aí a gente compra fiado. Lá no riscadinho. Aí é o fiado que a gente paga com uma festa como essa. Sim, entende? Sim. Assim, graças a Deus as pessoas dão crédito, né? Mas elas querem receber, né? Às vezes a gente... Um exemplo, às vezes um cachorro é atropelado. Uma cirurgia ortopédica hoje, um resgate de um animal atropelado hoje, ela não vai custar menos de R$2.000. Porque se esse cachorro quebrar uma pata, uma cirurgia ortopédica hoje vai ter mais ou menos esse valor aí de R$1.500, R$1.800, só a cirurgia. Aí você tem internamento desse animal, os exames que ele precisa, raio-x, hemograma, e por aí vai, uma série de coisas. R$5.000. Isso, aí você vai e gasta com medicação, com alimentação. Associado a isso, às vezes o animal tem outras doenças. Aí o cachorro chega operado, já tem que fazer uma cirurgia de R$1.500, mas ele ainda precisa de uma transfusão. Aí mais 600 de uma transfusão. Então assim, aí você... tá com o animal, resgatou ele, você não vai devolver ele pra rua do jeito que ele tá. Aí o que você vai fazer? Você vai assumir aquela dívida na clínica. Não, socorre ele, faz o que precisa fazer
e deixa aí pendurado a dívida que depois a gente vai correr atrás para pagar. Tô falando de um cachorro, né? Exatamente. E aí eu falei, deixa aí que a gente vai... Aí pronto, aí bora fazer um chá de tortas para pagar a clínica, bora fazer um arrastapé para poder pagar... Entende como entrar funciona? no detalhe nele já. Então é assim Mas, que funciona, cara... é uma luta diária, né? Aí às vezes as pessoas falam, mas esses médicos, por que não faz de graça? Gente, vocês não têm noção da demanda que é a instituição, da quantidade de pedido de ajuda que a gente recebe. Atrelado a isso, a gente ainda tem instituições menores que dependem da bicharada. Sim. Porque se hoje eu falasse assim, não, hoje eu vou correr atrás aqui com o grupo, vamos trabalhar para sustentar a bicharada, eu tava feliz. Mas não é só isso. Mas, a gente tem uma rede de protetores, de instituição menores que dependem da bicharada. A gente tem mais uns 1.000 animais, mais ou menos, nessas outras ONGs? Então, a Animial hoje tem mais ou menos uns 300 e poucos animais. A Animial hoje, né, da protetora Dona Lúcia, Sim. amiga, parceira, infelizmente ela não consegue se manter se a bicharada não ajudar. E a bicharada depende de ajuda. Você entendeu como é complicado essas... Então, assim, tudo que chega na instituição, a gente precisa compartilhar. Hoje a instituição, ela precisa, para alimentar os animais, sem falta nenhuma, são 2,8 toneladas de ração. De que, mulher? De ração mensal. Pro abrigo. Eu tô falando pro abrigo. Fora o que eu tenho que encaminhar para Animial, né, para instituições, outros parceiros, protetores que têm muitos animais e que me ligam o dia todo. Eu vou citar o nome deles porque eu sei que eles, precisam também, se as pessoas também quiserem ajudar, estiverem dispostos a ajudar. Eu postei, inclusive, essa semana a situação de Dona Socorro. Uma senhoria lá no São Caetano, ela tem 160 gatos, fora os cães. É uma senhora com 160 gatos dentro de casa. Ela me ligou e falou, Marcela, os gatos estão sem comer desde ontem. Aí, assim, eu já tô aqui na loucura para tentar conseguir ração pro abrigo. Aí eu tenho que ir no abrigo, pegar o que a gente tem e dividir. Porque se eu não mandar a ração, aí eu não durmo. Porque eu vou ficar, meu Deus do céu, os gatos estão sem comer desde ontem. Aí fica na mente, né? Eu tô aqui, assim. Aí eu falei, não, Dona Socorro, tenha calma, eu vou aí. Aí fui lá, fiz um vídeo, mostrei a situação dela. E aí eu vejo a dificuldade. Porque, assim, pra gente que, né, tem um apoio, tem a mídia, tem todo mundo que ajuda, já é difícil. Imagine quem tá no anonimato, quem tá ali, numa casa que as pessoas não sabem nem quem é, nem o trabalho que realiza. Né? Então, assim, a gente acaba compartilhando, né? Tudo que chega no abrigo a gente compartilha. Então, a gente não consegue ter um estoque de ração, a gente não consegue ter um estoque de material de limpeza. A gente não consegue. A gente fez uma campanha agora recente, né? Com a Cometa, Leandro, parceiro nosso. A gente fez uma campanha em rede social, que se a gente atingisse 15 mil seguidores na página dele, ele ia doar 2.000 toneladas de ração para o abrigo. A gente alcançou esse número. Peraí que eu vou mandar um link aqui para 2 pessoas. Postamos. E acredite, a ração não foi 30 dias. Eu quero fazer uma coisa aqui com 2. Eu vou mandar aqui. Mike, corta aqui, por favor. Eu vou mandar o link aqui da nossa live aqui. Não sei se eles vão assistir nesse momento. Mas eu vou mandar aqui pro Luzival da ração Baal. Luzival. E vou mandar aqui também o link para os meus ex-patrões Fábio e Marcos Perg, da indústria de produtos de limpeza Azulim. Já ouviu falar da Azulim? Não. Azulim é a fabricante, é Start Química, na verdade, fabricante dos produtos da linha Azulim e da linha Septigel. Septigel você deve conhecer, mais fácil. E aí agora eu vou mandar um recado. Luzival, você, meu amigo, que está me vendo agora, nesse momento, que está vendo a nossa live, de todo o transtorno e a causa que a Marcela defende, eu quero te pedir um apoio. Caso tenha caminhão trazendo ração para a Bahia, tá? Mande 1, 2, 3, quantos fardos de ração você puder. Né? Rony Rossoni, se você ainda estiver vendendo ração na região, né? Me dá um alô, depois eu vou fazer um corte, te mandar esse vídeo e dê um apoio com relação à alimentação, não só da bicharada, mas de todas as ONGs de Itabuna e da região. Meu amigo Fábio Perg,
Sei que você tem um coração enorme. A Marcela precisa de qualquer produto de limpeza e higienização. Tem caminhões aqui da Start Química todas as semanas na Bahia. Então contribua com aquilo que você puder. Seja uma caixa de água sanitária, seja uma caixa de álcool, uma caixa de detergente, aquilo que o seu coração tocar. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe vocês dois. A todos, na verdade. Vamos voltar? Obrigada. Nada, tamo junto. Né? Vamos A sim. causa me toca o coração, cara. E até fugi aqui umas 2 vezes, porque a gente passa a ficar um pouquinho emocionado, né? Mas é assim, é muito importante. Você, referência de causa animal na região inteira. Então, quando você fala que cuida além da bicharada, ainda ajuda a Dona Lúcia, ainda ajuda a Dona Socorro, ainda ajuda seu João, Dona Maria, seu Francisco, cara, é muita coisa para É. Marcela. É É verdade. muita coisa para bicharada. É. Mas, graças a Deus que temos vocês. Porque se não tivesse, Marcela, depender só do poder público, a gente com certeza teria uma quantidade muito maior de animais na rua. Verdade. Né? É de cortar mesmo o coração. Marcela, como é que as pessoas fazem para fazer doação? Então, a gente tem a página no Instagram, né? Que é o @bicharada1, Pega aí, Mike, coloca aí pra gente. que é a por favor. página do Instagram. E Resgate da Bicharada, que é a nossa página no Facebook. Então, a gente tem voluntários que ficam lá respondendo, né? As pessoas quando entram no direct e eles podem informar qual é o endereço, onde está a doação, a gente pode buscar, né? Pode deixar pago em qualquer pet shop, supermercado, onde deixar, a gente tem um grupo de voluntários que passam e vão fazendo a retirada dessas doações. Infelizmente, né, é algo que me deixa bastante triste não poder divulgar o endereço do abrigo. Eu gostaria muito que o abrigo fosse portas abertas, que as pessoas fossem lá, que visitassem. Por que você não divulga o endereço do abrigo? Por conta da quantidade de abandono de animais na porta. Né? As pessoas elas não querem saber se você tem condição ou não de receber aquele animal. Elas querem botar na sua porta e quer que você se resolva. E a grande maioria desses animais não são animais de rua. São animais de dentro de casa, que a pessoa quer se livrar do animal. Então, o local, ele acaba virando um depósito de animais, né? Sim. Dona Lúcia da Animial, ela sofre muito com isso aí, porque a localização Todo dela é mundo dentro sabe de um onde é. bairro, e as próprias pessoas do bairro, todo dia quando ela acorda, tem uma caixa de gato, tem um cachorro amarrado na porta, né? E aí ela fica, e aí, vai fazer o quê? Vai soltar? Vai mandar? Não, ela acaba acolhendo o que não pode mais, né? Então, para proteger o espaço, para poder a gente não passar por esse tipo de situação, porque é difícil, né? Quando você faz um resgate, você tem um planejamento antes. Como é que eu posso fazer para resgatar aquele animal? Onde é que a gente pode botar? Ah, no abrigo hoje eu não tenho espaço, mas alguém pode dar um lá temporário. Então, você tem uma programação. Aquele animal, ele é testado. A gente precisa saber se ele está transmitindo alguma doença ou não. Né? Se ele é sociável, qual o porte dele. Então, você tem que se planejar, não é assim que funciona. Ah, mas e quando o animal é atropelado? Você não pega de imediato? Pega, mas eu não levo para abrigo, eu levo ele para a clínica primeiro. Então, o tempo que ele está na clínica, eu estou aqui torrando o juízo para saber o que eu vou fazer, né? E onde é que eu vou botar mais um. Mas quando você abre o portão e vê o bicho na porta, aí dificulta, né? Então, esse Tem é o uma problema. amiga nossa que foi bem assim, de manhã, ela mora perto do Imeã ali. De manhã ela saiu para trabalhar, tem uma caixinha de gato, recém-nascido, É assim. na porta dela. Assim. Ela já tinha uns 4 ou 3 gatos. Eu E acho que tinha outra, mais às 5 dentro da vezes, o que caixa. acontece? A pessoa tira os gatos, ainda estão mamando. O caso dela... Eles não esperam nem desmamar, eles pegam os Isso. bichinhos novinhos ali, dependente da mãe ainda, e botam na porta. Aí você fica, meu Deus, aí um animal que depende da mãe ainda, que você tem que dar mamadeira a cada Mamadeira. 2 horas, imagine. 4, 5 pessoas para cuidar de mais de 500 animais, você tem que parar a cada 2 horas para dar mamadeira, que não é um filhote, geralmente vem 4, 5, Sim, né? isso. Você perde ali pelo menos 1 hora, a cada 2 horas você perde 1 hora, parado dando mamadeira. E ainda assim, eles não têm a chance de não sobreviver, né? Porque quando você retira o gato ele é muito sensível, não é toda a alimentação. E ainda você dando alimentação específica, ele tem chance de morrer. Então as pessoas não têm nem essa noção de falar, não, eu vou esperar eles desmamarem, vou pedir ajuda. Existe as pessoas que fazem isso, né? Ó, Marcela, eu tô com um gatinho aqui, minha gata pariu, eu não posso cuidar, e aí como é que faz? Aí a gente se planeja, a gente posta na rede social, o contato da pessoa, a foto do animal, né? As pessoas entram em contato com a gente faz a ponte entre quem tá doando e quem tá procurando o bichinho. Não falta oportunidade, mas o problema é que as pessoas querem seguir o modo errado. Quer chegar ali nas costas de quem já está sobrecarregado
e jogar mais um, entendeu? Aí, por conta desse motivo, a gente fica de pés e mãos atados e não pode divulgar o endereço para as pessoas. Aí, perde quem quer conhecer, que às vezes tem até uma boa intenção, né? Quer ir realmente conhecer e tal. Perde os animais, que poderia ser portas abertas, ter mais chance de adoção, as pessoas... Porque, né, o visual é diferente, você chegar ali... Não só na feira, não né? só, né? Mas, infelizmente, a educação da nossa cidade não permite, né? Marcela, a dificuldade de contribuições para a ONG é um pouquinho difícil. Nem todo mundo doa, né? Se todo Sim. mundo pudesse doar R$2, você teria uma outra realidade. Imagine. Você já pensou em algum sistema de apadrinhamento, de carnês, de fidelidade, para que essas pessoas pudessem contribuir todos os meses, mesmo que fosse um valor menor, como você falou. Quem deu 100 esse mês não vai dar no mês que vem. Isso. Mas que se fosse R$20, por exemplo, todos os meses, né? Você já pensou num sistema assim? A gente Já tem tentou? algumas campanhas, né, que a gente realiza. Inclusive, tem um site da ONG que lá gera link de cartão de crédito também, onde as Que pessoas bacana. podem colocar, né? Tem o site da Bicharada que as pessoas podem procurar. Lá tem também esse sistema aí, que as pessoas podem fazer a contribuição mensal, né, de apadrinhamento dos animais. É o que eu falo, às vezes é tão difícil você resgatar um bicho, levar para sua casa, nem sempre você vai ter espaço, vai ter tempo, vai poder cuidar. Então, apadrinhe quem faz, né, quem realiza esse trabalho. Não só a Bicharada, tem várias instituições sérias aqui em nossa cidade, né, a Miados e Latidos, a Animal, Um Amor de Bicho, Tia Melry da Casa dos Gatos. Tem muita gente aí, né, que tem bastante bichinhos que precisam também de ajuda, né, fora os protetores, né, independentes, que Sim. também tem muito bicho em casa e que precisam. Falando nisso, mandar até aqui um abraço para uma amiga minha, Márcia Loyola, não sei se você conhece. Conheço, sim. Né? Ela faz um trabalho também de castração de animais, né? Sim. Então, bacana. E, se eu não me engano, não, ela tem uma clínica, né? Acho que está no Conceição agora, não lembro exatamente onde que está, mas acho que está no Conceição. Então, um forte abraço, Márcia. E quando puder, venha para cá para a gente bater um papo gostoso aqui e falar desse cuidado com os animais. Mike, prepara aí para a gente falar um pouquinho de novo sobre os nossos apoiadores. E eu vou fazer um pedido especial aqui com relação a um dos nossos apoiadores. Enquanto isso, Marcela, você acompanha a pós-doação? Sim, principalmente dos animais adultos, né? Que esses ainda a gente precisa ver período de adaptação, de como é que ele vai estar na família, se está dando certo, né? As pessoas também encaminham foto, mostram como os animais estão, né? A gente está sempre acompanhando depois que doa os animais. Importante isso. Uhum. Nesse período dos animais que estão lá no abrigo e que algumas pessoas procuram para fazer doação, há resistência, preconceito em adotar vira-latas? Ou, no geral, as pessoas procuram qualquer raça ou tem raças específicas? Então, o vira-lata, né, o caramelo, ele tem ganhado o seu espaço, né? Antes eu acho que tinha um preconceito muito grande, né? Ainda tem gente que pergunta assim, qual é a marca do cachorro? Não é minha raça. Qual a marca do cachorro? Aí, rapaz, é difícil, mas eu acho que eles têm ganhado, né? Um espaço aí diferente. Eu acho que essa questão aí do preconceito de só querer o animal de raça vem mudando, né? Vem melhorando. Que bom. Mas a dificuldade maior não é nem assim, o querer o animal de raça, mas difere muito o porte. Pessoas querem animal de porte pequeno, né? O porte médio, caramelo porte médio, porte grande, aí já tem uma dificuldade maior. Mas quando o cachorro é pequenininho, né? Um animal pequeno, mais fácil de adaptação, ele tem mais chance do que animais de médio porte. Então, os vira-latas médio porte, ele já tem uma dificuldade maior. A gente realizou um trabalho no antigo lixão, né? Quando o lixão foi desativado, lá tinha mais de 300 cães no lixão. Das pessoas que moravam ali, né, os catadores. E nenhum castrado também. Tinham mais de 300. Uma boa parte deles foram embora e levaram os animais, né? E o restante ficou por ali. Aí a gente recebeu a denúncia que tinha animais lá precisando de ajuda e tal. Quando a gente chegou ali, que a gente viu aquela situação triste. Muito animal em estado grave, muito animal ferido, animais dentro do lixo mesmo. Assim, você andava, você via os filhotes assim dentro do lixo. Gato não tinha quase nenhum. Acho que é porque os cães matavam mesmo. Mas cães tinham mais de 300. E a gente iniciou um trabalho no lixão de 1 ano e 8 meses. Subi no lixão e resgatamos todos os animais do lixão. Não ficou nenhum para trás.
A gente realizou esse trabalho, fizemos, né, a parceria com o Centro de Controle de Zoonoses. Uma parte deles foi para os zoonoses, mas a gente deu toda a assistência para eles, de cirurgia, de exames, tudo que o órgão não poderia ou não podia oferecer naquela época que estava precário, totalmente destruído, né? O local estava, mas era a única condição, porque a gente não tinha como acolher todos eles. Só de filhote foram 180 filhotes, né? A maioria deles foram encaminhados, foram adotados. Agora, os cães adultos, a maioria deles, acho que dos cães do lixão, que a gente resgatou, acho que uns 3 ou 4 foram adotados. O restante, tá tudo lá com a gente no abrigo. E tem cachorro lá que a gente não consegue nem pegar, que eles não deixam. São ariscos, desconfiados, a gente nem consegue, assim. Então, são cães que basicamente não vão ter chance de adoção. Né? Mas a gente realizou esse trabalho lá 1 ano e 8 meses, subindo aquela montanha de lixo, levando ração, né? E resgatando esses animais lá. Foi uma experiência, assim, também. Fora do comum, né? Extraordinário. Fora do comum, foi. Marcela, nós falamos aí, quando na parte da adoção, que você falou do pitbull, que alguém vai doar, vai adotar, e tem uma criança, que você não permite essa adoção. Sim. Você sente que falta uma educação, já a partir das escolas, na escola, melhor dizendo, para educar essas crianças, criar o desejo de ter um animal, né? E isso também, alimentar esse desejo nos pais? Sim. A gente está sempre realizando ações em escolas. A gente realiza, né, de palestra nas escolas. Recentemente, agora, a gente teve também uma escola onde as professoras fizeram todo um trabalho relacionado aos gatos, né? Foi um trabalho muito lindo com as crianças. Acho que tinha um livro específico, né, que falava de gatos. E aí elas trouxeram aquilo, né, para a realidade, fizeram desenhos sobre gatos, apresentaram peça teatral sobre os animais. Que bacana, cara. Foi muito lindo. E aí levamos também os animais, né? Fizemos feira de adoção dentro da escola, conversamos com os pais sobre os animais. Só que isso ainda não é suficiente, isso é uma gota no oceano. Sim. Na verdade, precisava que a educação animal mesmo, né? O bem-estar animal, Sim. melhor dizendo, fizesse parte da educação infantil. Né, fosse inserido nas escolas isso daí, né? Matérias mesmo falando sobre o tema, independente dessa ação que a ONG realiza ou não, mas que isso viesse realmente não só do poder público, mas também do privado, né? Que tivesse essa iniciativa, porque a base de tudo é a educação. Né? Não adianta, se você já desde pequenininho ali, você está ensinando os limites, ensinando o cuidado, né? O amor pelos animais, aquelas crianças vão se tornar adultos conscientes. Né? Adultos amorosos, que têm um cuidado maior com os animais e, consequentemente, isso vai se estender para as outras áreas, né? Como eu falei. A parte humana, como você falou, né? Com certeza. É o elo da coisa. Muito bom. Vamos aí, Mike. Vamos pagar o podcast aí um pouquinho, senão a gente não ganha um R$1, né? Já é papo reto aí, como todo mundo já sabe. Rapaz, pizzaria do chefe. Eu tô aqui com o vendedor, né? Lá de Brumado, o Jucimar, me mandando as mensagens aqui. Eu falei, cara, eu tô no ar. E ele me mandou uma foto aqui, eu tô fazendo pizza. Ele tem uma pizzaria. Então aí, um forte abraço, Jucimar. Daqui a pouco te respondo aí a questão comercial. Mas um forte abraço e falar para você de Brumado aí, região, que pensou em pizzaria, ligue 998-63-7771 e peça sua pizzaria em casa, no conforto do seu sofá, do seu lar. Beleza? Forte abraço, Jucimar. Se fosse aqui de Itabuna, eu ia falar, pode mandar uma pizza pra cá não agora. É? Mas semana que vem eu tô lá, eu quero minha pizza. Pagar o jabá. Pode mandar, filho, agora. Posto do Gordo, pensou em lavagem de carro e manutenção, higienização, dê um pulinho no Posto do Gordo. Fala com o nosso amigo Gordo e os meninos lá e faça a melhor limpeza e higienização do seu veículo, né? Mirasul, pensou em ferros e aço, né? Dê um pulinho na Mirasul, fala com o nosso amigo Marquinhos, né? Vou passar lá, vou bater um papo especial com o Marquinhos, falar da causa animal com ele também, pessoalmente, na semana que vem, porque essa eu viajo logo essa semana agora. Não, vai prestigiar a gente. Não, final de semana não vai estar aqui. Não, eu vou viajar domingo. Que dia que é o evento? Dia 24. No outro. Eu tô aqui. Pronto. Tô aqui, vou lá. O outro eu teria que viajar no domingo, mas eu vou viajar na segunda. Pronto. Viu? Show de bola. Boteco do Sam.
Passe lá hoje, bairro Conceição, pega aquele petisco gostoso, bate um papo com a galera, leva lá os amigos, toma aquele drink especial, aquela cerveja gelada e come aquele petisco gostoso, né? Quem mais, Mike? Manutenção de veículos é na Oficina Santana. Dê um pulinho aqui no bairro Lomanto, fale com meu amigo Odilon e faça uma revisão preventiva do seu veículo para viajar com tranquilidade. Eu faço isso todos os meses, então meu carro está em dia e a gente viaja com segurança e tranquilidade. Cara, que brilho! Pensou em limpeza e higienização e aqui eu quero fazer um pedido especial a tia Neira, a tio Sérgio, quando chegar de viagem. Eu gostaria que vocês contribuíssem com algum produto de limpeza para a ONG Bicharada. Deixa em Eunápolis, depois eu passo e pego. Ou se vocês vierem para cá, traz para a gente, que eu entrego aqui a Marcela. Não, traz que eu entrego. Eu peço a Marcela para pegar aqui em casa, tanto em nome da Que Brilho, quanto em nome da Biolimp. Então, um forte abraço, boa viagem para vocês. Quem mais, Mike? Cacau News, do meu amigo Joab Paiva. Pensou em informação, quer ficar bem informado? Acesse www.com e acessa o Cacau News, notícias em primeira mão. Né? Lembrando aqui também, Mike, que depois a gente vai até colocar aí, que o nosso amigo Joab Paiva é apresentador âncora do TVI News, segunda edição, todos os dias, das 17 às 19 horas na TVI. E você pode acompanhar a TVI tanto pelo canal do YouTube, quanto pela TVC, no canal 24.2. Tá? Mais um, Mike? Quem mais? De apoiadores, acabou. E tem, é claro, o portal, o Diga aí JP, todas as terças-feiras também, aqui nesse estúdio, e com o apresentador Joab Paiva, às 20 horas. Nossos estúdios é o estúdio Hub 73. Então você que está interessado em fazer um podcast, quer fazer um vídeo, quer divulgar o seu trabalho, liga 73998352801 e venha para cá e vamos bater um papo para a gente criar esse projeto juntos. Né? Então, já é papo reto, claro, né? Não pode faltar. Show de bola, Marcela. Vamos continuar aqui e falar um pouquinho do impacto social e a relação com a cidade. Marcela, como que a prefeitura ou o poder público apoia a ONG Bicharada e as demais ONGs, caso você saiba? Então, vou falar da Bicharada, né? As outras instituições, assim, qual é a relação de apoio, eu não sei informar. Mas com a Bicharada, a gente tem recebido apoio nos eventos que a gente realiza, né? Como agora o Arrastapé, toda aquela estrutura que vai ser montada ali de tenda, todo, palco, som, né? Toda aquela parte ali estrutural é através da prefeitura, né? O valor que a gente cobra do ingresso espaço, né? é o espaço, né? Que é o Centro de Cultura, que já é estadual, né? No caso, vem através do Estado, né? O espaço. Então, a gente só consegue realizar um evento como esse com esse apoio, né? Porque o ingresso que a gente cobra aí, R$45, né? Todo o custo de um evento, sem apoio de estrutura, a gente não teria como realizar. O custo é realmente muito alto de todo aquele material que vai ser instalado ali a partir dessa semana. Então, a gente tem recebido esse apoio, né? De toda vez que a gente realiza o evento, a gente encaminha o ofício, solicita o apoio, né? A gente não paga nenhum imposto, nenhuma taxa, nem nada em relação a isso, né? Tudo gratuito para a instituição. A gente dá a entrada direitinho, faz toda aquela parte de documentação, né? Para deixar o evento ok, legalizado, e a prefeitura entra com essa parte aí estrutural. É o apoio que a gente recebe. Ô Marcela, e no papel do poder público na proteção de animais, você acha que vem sendo cumprido ou ainda precisa de mais alguma coisa? Então, na gestão passada, na verdade, a causa animal em Itabuna, quando o prefeito, né, atual, quando ele entrou na gestão passada, o Zoonoses, que é o principal órgão, que era o que realmente atuava, ele estava completamente desativado, sem condição, né, de nenhum tipo de assistência. Então, na gestão passada, ficou basicamente quase 4 anos sem realizar castrações, né, nenhum tipo de serviço nesse sentido. O que já vinha ruim dificultou muito na causa por conta da multiplicação desses animais, né? As famílias de baixa renda, elas não têm condição hoje de pagar uma castração de R$400, R$500. Então,
essa multiplicação, ela acabou o quê? Aumentando absurdamente, né? O que já estava ruim acabou ficando mais difícil. E hoje a gente encontra uma demanda realmente reprimida, né? De animais nas ruas. De animais que não têm a efetiva castração, que é o principal objetivo, né, das instituições, é o quê? A redução dessa multiplicação. Sim. Porque senão você faz um trabalho de enxugar gelo. Então, na gestão passada, a gente várias vezes conversamos, tivemos várias reuniões, né? E foi definido, ele prometeu, né, o prefeito Augusto Castro, a requalificação do Centro de Controle de Zoonoses, que hoje está em pleno funcionamento, né? As castrações sendo realizadas, né, de forma eficaz, centro cirúrgico, tudo funcionando direitinho, né? O espaço que estava destruído, que não tinha condição nem de ter bicho e nem os funcionários ali, né? Tudo quebrado, tudo assim, em completo estado de abandono. Hoje está completamente requalificado. Mas se você me perguntar assim, é o suficiente? Não. Não é o suficiente. Por quê? Exatamente pela demanda reprimida que nós tivemos durante muitos anos, né? Não só na outra gestão, mas em todas as outras que tinham. Acho que o único governo anterior a ele que fez um trabalho legal foi o governo de Ivani. Me refiro à causa, né? Me refiro aos zoonoses e às castrações, que eram também em pleno vapor naquela época. Depois da gestão de Ivani, até, né, o ano passado, não tinha castração em Itabuna. Então imagine quantos anos, muitos anos e ficou muitos animais namorando o por aí. município sem castrar e sem realizar esse tipo de serviço que é de saúde pública. Já ia te perguntar, né? isso agora. É de saúde pública. A proteção pública. animal também é uma pauta de saúde pública? Com certeza, porque os animais eles transmitem doenças, né? Então a gente está tendo inclusive agora casos que vêm se multiplicando aí de esporotricose, que é uma doença que acomete os gatos, né? Que através do fungo, os gatos de rua, eles têm acesso à terra, né? E ali eles acabam sendo contaminados por esse fungo. E é uma zoonose, transmite para o ser humano, né? E o bichinho sofre bastante, fica todo ferido, né? É uma doença bem agressiva, ela vai realmente ali destruindo toda a parte de tecido do animal. E a pessoa, ao ter contato com esse animal, se esse animal arranhar, morder e tal, ele acaba também, né, contraindo a doença. Então, isso aí, se os zoonoses, né, que é o órgão principal em relação a isso, não entra para poder atuar nesse sentido de forma ampla, resgatando esses animais, que é difícil. Não vou lhe dizer que é fácil, porque é difícil. Porque quando você vê um gato, quando você tenta se aproximar dele, ele já correu, né? Então, aí o gato sobe no telhado, sumiu. Você já não consegue nem pegar. Então, é um processo. Resgatar um gato na rua. É um gato que tem uma vida errante, né? Que tá aí solto, ficam ariscos e tal, e não permite aproximação. Então, já tem essa dificuldade. Então, muitas vezes as pessoas ligam, né? Ah, tem um gatinho aqui assim, 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 assim. Que os zoonoses saiam do local, os funcionários saiam de lá, que peguem o carro, que chega no local, o gato já sumiu. Já foi embora. Já foi embora. Então, isso vem se multiplicando. Né? As famílias de baixa renda, eu não culpo só a questão de dizer assim, é culpa do poder público. Não, tem a culpa também da sociedade. Né? Porque assim, as pessoas deixam seus animais na rua, né? Deixam seus animais saírem, passear e voltar para casa. Então, além daqueles animais que estão soltos, tem aqueles que têm casa, mas que têm acesso à rua. Então, eles vão na rua, cruzam, brigam, transmitem doença e voltam para dentro de casa. Aí aquela pessoa às vezes, não tem condição de castrar, mas também não se esforça para ir até um centro de controle de zoonoses, agendar uma castração e castrar seu animal. Aí sim, um tiozinho, João, de tal bairro, ele tem uma cadela, ele pode criar uma cadela, mas quando aquela cadela cruza e pare, que ela vai ter depois 10 filhotes em casa, 8 filhotes, ele já não quer os filhotes. Exato. Então o que é que ele vai fazer com esses filhotes? Ele vai abandonar, né? Ou então a cadela tem acesso à rua, sai aquele monte de filhote atrás, e ali um atropelado, um morre, e por aí vai. Então assim, falta a educação das pessoas, a conscientização das pessoas, o poder público precisa realmente chegar mais junto da causa, né, como um todo. Não estou aqui me referindo a bicharada, estou me referindo à causa como um todo, né? Como é que isso pode ser feito? Educação nas escolas, a educação nas escolas, mutirão de castração, né? Quem sabe aí um sonho, um castramóvel, né, para Itabuna, tão essencial. Por quê? Porque você leva esse serviço para as periferias. Porque, vou lhe falar uma coisa aqui já, às vezes a pessoa entra em contato com a ONG, uma pessoa de uma família de baixa renda.
um animal dessa pessoa está passando mal, ou foi envenenado, não tem como prestar socorro, muitas vezes a gente acaba ajudando. Não, leva na clínica. Marcela, meu bicho está assim, assim, assim. Tá bom, amigo. A gente vai conseguir um atendimento. Você tem como levar em tal clínica e tal lugar? Ah, não tenho, não. Mas você não consegue um Uber? Não tenho dinheiro para um Uber, não. A pessoa às vezes não tem dinheiro para um Uber. Sim. Entende? Então, às vezes você tá ali já tentando conseguir um atendimento, que já é no fiado, mas você tá ali conseguindo um Sim. atendimento, né? Pra pessoa levar, você vai se responsabilizar por aquela dívida e a pessoa às vezes não consegue levar o bicho na clínica. Então, quer dizer o quê? A pessoa também não leva nos zoonoses. É. Então, aquelas pessoas de bairros, principalmente os periféricos, os bairros mais distantes, que não tem como deslocar seus animais, não vai até os zoonoses. Você acha que esses bairros mais distantes, ou até próprio centro, não, bairros mais distantes mesmo, há uma quantidade de abandono maior do que no centro? Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Quando você entra nesses bairros aí, os periféricos, os bairros mais humildes, é que você vê muito mais animais nas ruas. Vários caramelos na rua. Muitos, muitos. E assim, tem pessoas que às vezes você vê que tem dificuldade financeira. As pessoas às vezes têm dificuldade até se alimentar, mas ela pega um bicho pra criar, pra passar fome junto, ela e o bicho. Né? É sério. Passa fome ela e o bicho. Então, Não assim, é de rir, não, mas. Entende? Mas acontece. Acontece. Então, o que que acontece? Assim, então, essa é a dificuldade. Então, eu acredito que esse serviço, ele sendo, né, expandido, ele tendo acesso a essas famílias, né? Inclusive que pode ser feito até com o apoio dos agentes comunitários, né? Fazer um cadastramento dessas famílias. Muito bacana. Inclusive, o governo federal agora colocou o aplicativo no Gov, né? O celular vai descarregar. Não tem o carregador Tem, não, né? Mike tem ali. Consegue, Mike? É Android ou iPhone? Não, é Android. Tem, Só Mike. pra a live não cair aqui. Mike tem ali. Viu? E então agora você faz até a carteirinha oficial agora do pet, né? Então, assim, se Muito consegue bacana. levar esse serviço, né, Muito bacana. para a periferia, de chegar ali, fazer um cadastramento, saber se esse animal é castrado, se não é, né, de que forma o poder público pode atuar, um castramóvel para a comunidade, Caramba, né? Mike. Eu acredito que isso faria com que a gente conseguisse diminuir muito a questão dos animais, né, abandonados aí na nossa cidade e diminuir muito aí esses animais que estão Mas nas eu vou deixar ruas. pra você desembolar, Pode viu? deixar, fique tranquilo, que esse aqui tá meio difícil, mas... Aqui hoje mais fácil. Não, mas aqui já foi. Eu acho, já foi. Se não foi aí, esse aqui já tá. Pronto, só para a live aqui no caso. Rapaz, Marcela, uma pergunta aqui que você foi abordada para entrar na vida política. Foi, Sondada, melhor dizendo. foi. E você não foi. Não. Por quê? Ou a vida política você acha que iria mudar alguma coisa com relação à ONG, o povo ia misturar, né? Com certeza. O que te levou a não aceitar o pedido? Então, eu acredito assim que abriria algumas portas e fecharia outras, né? Sim. A vida política, muitas pessoas às vezes, eu tive muito medo, confesso pra você, que as pessoas pensassem assim, aí ela tá fazendo tudo isso porque queria ser política, ela tá fazendo tudo isso, né? Porque, qual é o intuito dela de estar resgatando animal? É porque ela queria entrar na política, queria ganhar dinheiro com isso, seja lá qual era o pensamento das pessoas. Eu tinha muito esse medo, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha a preocupação, né, de que entrar na política talvez fechasse as portas, né, para a instituição em outro sentido. Porque um salário hoje de vereador, ele não paga as contas da instituição. De forma alguma. Não paga, né? Então, assim, eu ia ter uma responsabilidade muito maior, eu ia pegar o salário que eu recebesse ali todo só para comprar ração, porque aí eu ia me responsabilizar ainda mais, né? Sim. Então, eu não sei como seria isso daí. Então, por ficar nessa dúvida, né, de como isso iria funcionar para a instituição, eu tive muito medo de prejudicar, de certa forma, a ONG. Porque, assim, se eu tivesse um trabalho como protetora de animais, tivesse engajada na causa, mas eu não tivesse um abrigo com 500 animais na responsabilidade, eu poderia entrar.
Que aí eu falo, não, seja, vai dar o que tiver Sim. que dar, né? Mas A depois... responsabilidade era outra. E vou lhe dizer, até tem empresas que até na época da política, a gente estava realizando um evento na época, e quando às vezes eu buscava essa empresa para poder patrocinar de alguma forma, porque a maioria delas não patrocinam com dinheiro, a maioria delas patrocinam com serviço, com produto, abate de dívida, a grande maioria é assim, né? A gente está realizando um arrastapé agora, então aí eu procuro uma empresa, aí a empresa, se eu tenho dívida nessa empresa, a empresa já vai bater da dívida. Se não, a empresa vai me dizer de que forma ela pode ajudar. Ó, Marcela, eu tenho um serviço aqui de detetização, eu tenho um Tá serviço de alguma coisa. É porque eu acho que aqui Muda tá, pra isso. tá Acho que esse baixo. aqui é menor. É. Então, geralmente eles entram assim, com produto, com serviço, né? E na época, várias empresas me questionaram. Você vai ser candidata? Aí eu falei, não. Não, porque se for candidata, a empresa não tem interesse em apoiar. Na lata. Na lata, entendeu? Eu falei, não, eu não vou ser candidata não e nem tenho interesse. Eu quero apenas que você olhe para a instituição. Até a mídia, Sim. na época, né? Para fazer qualquer entrevista, alguma coisa. Você é candidato? Eu falei, não, não sou candidato. Aí chegou a hora que eu já comecei a dizer, ó, gente, eu não sou candidata. Teve que abrir o jogo. Não sou candidata, não deixe de apoiar a instituição, que eu não sei, não vou ser, nem tenho interesse. Claro, viu? a causa é maior. A causa é maior, né? Então, assim, o que é que eu preferi na época? Apoiar politicamente, né? Na época, e não entrar diretamente. Eu achei que isso ia ficar melhor. Muito bom. Vamos falar do arrasta-pé? Não tá dando Vamos. certo? Não, mas fique tranquilo que aqui eu vou me organizando. Peraí, agora vai dar. Lembrei que aqui puxa. Pronto. Aí, pronto. Tô meio atrapalhada pra isso aqui. Vamos falar do arrasta-pé? Vamos. Como surgiu a ideia do arrasta-pé da bicharada? Antes era torta, antes era feijoada e depois arrasta-pé. Aí se Então, mudou a data. a gente realizou a feijoada, e a feijoada foi todo um clima de pagode, né? Entrou Sim. várias bandas Zombie de pagode, VIP, toda aquela galera ali meu parceiro do Aleph. pagode. Tocou. E aí, quando chegou em junho, né, nada melhor do que um forrozinho para poder animar a galera, e a gente conseguia um apoio, né? Uma ajuda para a instituição. Essa galera aí, na verdade, o ano passado, todo mundo que tá aí teve o ano passado. Eu acho que é o único grupo novo genuíno. 9 horas de forró, então vamos ter lá Cangaceiros do Forró, Caxangá, Sim. Orlando Alves, Big Shot. Felipe Silva, Forró Genuíno e Zambu Bahia. Show de bola. E que dia? Só Dia bem mais. 24 de maio, próximo sábado, né? Sim. De amanhã a 8, próximo sábado, no Centro de Cultura, a partir das 14 horas. A gente vai começar uma festa de dia, porque o Centro de Cultura ele tem um horário, né, determinado. Só Sim. pode até 11 da noite. Isso. Então, a gente, para estender a festa, né, ficar mais tempo, a gente vai iniciar às 14 horas. E eu acho que também combina muito, né? A galera gosta, assim, de uma Claro. festa durante o dia de sábado, todo mundo sai do trabalho, vai em casa, toma um banho, R$45. partiu. R$45. R$45. Onde compra? A gente tem alguns pontos de venda, né? No centro da cidade, alguns bairros. No São Caetano é a Casa Forte, ali próximo à Sinaleira do Pati. No início da Cinquentenário, a Bicho Chique. Na Toca dos Bichos, no bairro de Fátima. Na Paulino Vieira, a gente tem a loja Sempre Bela. Na Avenida Ilhéus, o Reino Animal. E a lojinha da Bicharada no Shopping Jequitibá. E nenhuma venda online? Não, online não. Quero só te nos indicar pontos de uma apoio. empresa. Ticom. É isso mesmo, Mike? Ticom. Ticom. Você vai Pronto. colocar lá, vai vender online. Todo Pronto. mundo vai entrar, passar seu cartãozinho no aplicativo para conferir no dia lá, na hora, Sim, sim. validar se A é gente verdadeiro tá ou não. precisando evoluir. É muito bom. Então vamos ter 9 horas de forró aí, de arrasta-pé, né, das 14 às 22. Às 23 23 horas. horas. 23 horas. 23 horas a gente está encerrando. Vai ter recreação infantil. Já ia te perguntar, o né? que vai ter mais lá? né? Recreação infantil, porque é uma festa muito familiar, as pessoas acabam levando crianças, né? E aí a gente vai fazer essa área kids pra galera se divertir, deixar os filhos ali à vontade. Vai ter a participação também da quadrilha elétrica, a galera ali da Califórnia. Bom. Muito bom. Ano passado, assim, eles Pessoal- deram um show. O pessoal agita mesmo. Eles deram um show ano passado, animaram, se levantaram a festa, né? E foi muito bacana, assim, vão de forma voluntária, tá? O pessoal também vai para ajudar mesmo. Apoiaram o nosso evento ano passado, vai estar com a gente esse ano também. A gente vai ter comida típica também, né? A galera aí que já tá sentindo falta de um amendoinzinho,
né? Um caldo, alguma coisinha assim. Vai ter comida típica também. Apresentação de animais, alguma exposição? Não. Para esse tipo de festa a gente não leva, não, porque estressa muito, né? Os Sim, bichinhos muito e acaba som, que né? ninguém vai para ali com o intuito. A galera vai com o intuito mesmo de se divertir. Sim. Né? De se divertir, tomar uma cerveja gelada, brincar, né? Encontrar os amigos. Então a gente não leva os animais para esse tipo de evento, não, porque só estressa os bichinhos, né? Muito bom. Deixa para outra oportunidade. Eu coloquei 2 canecas aqui, eu fui passando o tempo, não fui falando, mas eu quero mandar um abraço especial aí pro meu amigo Ravi, lá de Santa Luzia, do Papo Rec. Ravi, recebi aqui, na verdade essa aqui é de Mike, né, Mike? Mike ganhou aí no retorno do podcast aí. E um abraço especial aqui para os meus 2 amigos, Cliff, né? E agora eu esqueci o nome. Ai, Jesus. David, isso. Né? Depois ele vai me matar. Esqueceu meu nome, pô. 2 N's. Forte abraço a vocês aí, meus amigos. E dizer que somos parceiros, estamos juntos aí pro que der e vier. Hoje eu não sei onde Cliff tá. Cliff é igual eu, cara. Eu ligo pra Cliff. Cliff tá onde? Tô no Maranhão. Tá onde? Tô em Minas Gerais. Tá onde? Tô em Brasília. Então o Cliff viaja com a banda aí do Sil Farley, né? E todos os dias tá em um local diferente aí. Forte abraço aí a Cliff, Sil Farley e David, né? E a Ravi também, né? Forte abraço a todos. Marcela, estamos encaminhando para o final. Queria te perguntar se tem alguma coisa, algum ponto que você quer abordar, que a gente não falou, né? E se não tiver, pedir para você deixar uma mensagem especial, um pedido em nome da Bicharada e depois uma mensagem para o nosso público que está nos assistindo hoje. Acho que a entrevista foi bem satisfatória, a gente conseguiu falar um pouquinho, né, de cada coisa aí da ONG, abordou vários assuntos aí, desde o início, as dificuldades, né, e assim, a mensagem que eu gostaria de deixar mesmo, né, para todo mundo que segue aí seu canal, é que as pessoas não precisam ser um protetor, né, nem fazer parte de uma ONG para poder dar o seu melhor. Estamos com 640 pessoas, é isso mesmo? Eu não enxergo Tô muito. vendo até um Viu? susto aqui agora. Tem 640 pessoas nos assistindo. Pronto, que bom. Então, a pessoa não precisa fazer parte de uma ONG para poder amar um bichinho, cuidar, né, dar o seu melhor e zelar pelos animais. A pessoa só precisa realmente ter um coração aberto a isso. E se você, de alguma forma, não pode, né, acolher, não pode ter um animal em casa, abraça esses projetos, né, da nossa cidade. Não só da nossa cidade, mas em especial aqui agora eu estou falando de Itabuna, né, que realiza assim, um trabalho tão essencial para o nosso município. Essa semana agora, eu gravei um vídeo, eu estava muito triste a semana passada, né, chorei, e aí as pessoas vinham falar comigo, eu estava muito emotiva, assim, porque existe um desgaste também. A gente, às vezes, no bate-papo, a gente, às vezes, conta, mas as pessoas não sabem o tamanho do fardo que a gente carrega. Sim. É de uma responsabilidade muito grande você estar à frente de um trabalho como esse. Esse trabalho eu não realizo sozinha, né? Tem pessoas engajadas ali junto comigo, que são suporte, que são base, porque senão eu não conseguiria, né, dar conta de tudo isso. Eu, muitas vezes, é minha cara que as pessoas vêm aqui, porque se convidar, vai lá, todo mundo corre, né? Ninguém quer vir, ninguém quer mostrar e conversar, mas existe, né, um grupo que, por menor que ele seja, é um grupo ativo, responsável, engajado, né, das pessoas que estão ali de domingo a domingo, no abrigo, que não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Dia das Mães, para não deixar de estar ali com os animais. Então, é um trabalho sério, mas é um trabalho que precisa de muito apoio, né? Muito apoio. Por mais que a gente receba, não é suficiente, né? Para a demanda que a gente tem no nosso município, para a quantidade de animais que tem abandonado, por tantos outros que a gente nem consegue resgatar, né? Meu coração dói muito quando eu vejo as pessoas me procurarem para resgatar um bicho, para poder acolher ou para poder ajudar de alguma forma. Eu gostaria de ajudar todos, mas a gente não tem recurso suficiente, a gente não tem mão de obra suficiente, a gente não daria conta nunca, né? Então, esse é um trabalho que ele precisa ser em parceria com o poder público, com a sociedade, né? Com os empresários, com o comércio, com todos de uma forma geral,
né? A gente mesmo tem uma gratidão muito grande aí pela galera aí do Shopping Jequitibá, né? Que deu essa oportunidade pra gente imensa ali de estar dentro do shopping, com Sim, vocês espaço estão com ali, espaço lá, né? de forma gratuita. A gente não paga ali R$ 1 para estar ali, né? De Muito forma bom. solidária mesmo. Os parceiros que nos ajudaram a montar toda a lojinha, né? Os produtos são consignados. A gente, nem pelos produtos a gente pagou. No Que dia bom, que a gente cara. montou aquilo ali em 48 horas. O shopping cedeu espaço, Marcela, em quanto tempo? Eu falei, pra ontem. Tem que ser pra ontem. E aí o pessoal do Reino Animal ajudou com os móveis, né? O pessoal da Cometa ajudou com os produtos. A GM Distribuidora também. Marcela, pega o que você quiser, leva tudo, bota lá pra vender, depois vocês prestam conta. Então, assim, graças a Deus, né? Que a gente tem essa credibilidade de poder trabalhar dessa forma, né, para que a gente possa realmente ajudar o projeto. Mas o projeto, ele passa muita dificuldade. Em dezembro, a gente quase fechou as portas. A ONG tinha mais de 50 mil Sim, devendo eu na vi rua. você, uns vídeos seus. Mais de 50 mil em dívida, né? Então, assim, os parceiros liberam crédito? Liberam, mas eles precisam receber, Sim. né? Então, não é só liberar o crédito e aí não paga. Não é assim que funciona. Ali é uma empresa, né? Que tem despesa, que tem investimento e que precisam receber. Então, assim, que as pessoas realmente cheguem junto. A gente tem uma página hoje no Instagram com 161 mil seguidores, mas às vezes a gente faz um pedido de resgate para pagar uma consulta de R$ 100 e a gente não consegue. Rapaz. E às vezes as pessoas, tem 161 mil. Não é assim. Às vezes a gente posta ali, a pessoa, muita gente, tadinho, coitadinho, ajudem, mas chegar junto mesmo, entendeu? Tem muitas vezes que a gente não consegue. Na maioria dos resgates que a gente faz, a gente não consegue arrecadar o valor suficiente para aquela despesa. A gente arrecada uma parte dela, a outra parte fica lá, né? Pra gente se virar para pagar depois. E depois que você tira o bicho da rua e botou na clínica, aí pronto, esqueça. Aí as pessoas acham assim, eles se viram, né? E se a ONG, ela fica caminhando desse jeito, sem uma sustentabilidade, sem um apoio, ela corre o risco de fechar as portas, né? E Sim. aí eu pergunto, para onde vão 500 animais, né? E se fecha as portas para bicharada, não fecha só para bicharada, fecha para tantas outras, né, que depende da gente diretamente. Então, o que eu faço mesmo é um apelo às pessoas, né? Contribuam de alguma forma. De alguma maneira, as pessoas podem ajudar. Nem sempre é com dinheiro, mas é com apoio, é com ajuda, é com compartilhamento, é com mão de obra. Eu estou aqui junto, o que é que você precisa? Eu vou ali fazer uma faxina, eu vou ajudar a limpar um canil, eu vou ajudar a divulgar, né? Isso que você está fazendo aqui hoje, esse convite, esse espaço, é uma ajuda para a instituição. E tá sempre aberto, viu? Obrigada. Sempre né? que você quiser Então, vir. nem sempre é colocar a mão no bolso. A parte financeira é importante, mas existe uma outra, né? Ou uma outra parte que a instituição também precisa. Existe um desgaste físico, emocional, psicológico de todas as pessoas que estão envolvidas diretamente nisso, né? E essas pessoas precisam de cuidados. Precisam de inclusive. cuidar, mas a gente não se cuida. O cuidado vai estar lá longe. A gente só fica cuidando só dos bichos e a gente esquece da gente, é verdade. A gente esquece da gente. Muitas vezes a gente não tem um final de semana, não tem um dia de descanso, não tem um feriado. Meu telefone toca o tempo inteiro. Tem dia que eu tenho que botar no silencioso assim que eu não consigo dormir. Então, tem um fardo muito pesado envolvido nisso e se as pessoas não chegam junto, a gente realmente, né, tem esse risco de fechar as portas. Isso nos preocupa, né, demais, porque a gente não quer parar, a gente quer continuar, a gente quer avançar, a gente quer chegar muito longe, né? Eu tenho um sonho que Itabuna se torne uma cidade de referência na causa animal. Que bom. E tem muita chance disso acontecer, porque tem muita gente engajado. Você chega em cidadezinhas menores que você quase não vê ninguém Sim. falar de causa animal. Você quase não vê uma ou outra instituição e mesmo assim um trabalho muito... Itabuna não, Itabuna tem muita gente envolvida, mas precisa de apoio, né? Então, é basicamente isso, né? Agradecer, convidar as pessoas para o nosso arrastapé, tá aí uma maneira de ajudar, né? Tantas festas que tem aí que a galera vai, investe, paga... caríssimo ingressos, né? A gente colocou um valor bem acessível, que as pessoas Muito podem bom. ir, né? R$ 45, você vai ter aí 9 horas de forró. Olha quanta atração boa, quanta gente bonita vai estar Sim. lá, né? Para o pessoal se divertir. Então, é uma forma também das pessoas contribuírem. Não, eu vou comprar R$ 45, uma água que você consome dentro do evento, uma cerveja que você bebe, um amendoim que você come, você está colaborando, aquilo ali vai para a ração dos animais. Né? Aquilo ali vai pagar uma dívida de um bicho que foi resgatado. Então, é uma maneira grande de ajudar. Então, eu quero agradecer aos parceiros, né, que estão nos ajudando a realizar esse evento. Agradecer ao vereador Erasmo Ávila, né, um parceiro grande da instituição.
Enerap. Não, é Enerap. É uma empresa, é um energético, né? Sim. É um energético muito bom, que vai estar, inclusive, aí. Vou tomar. Né? Não bebo bebida alcoólica, então vou tomar energético. Pronto, energético aí, para dar energia para dançar forró. Né? Gráfica meu amigo Delcio. Ó, pra você ter ideia, toda a parte gráfica de todos os eventos que a gente realiza, a Mesquita tá junto com a gente. De tudo, de outdoor, de panfleto, de cartaz, de ingresso, tudo, entrega ali pra gente tudo prontinho, sem cobrar nada por isso. É uma maneira de ajudar a causa, né? Bom. E grande, né? Shopping Jequitibá, a prefeitura que tá entrando aí com toda a parte estrutural, Centro de Cultura, todos os parceiros, né? É que eu não, se eu for citar todos, eu não posso. Algum vai ficar com raiva. Algum vai ficar com raiva porque eu deixei alguém de fora, né? Vai falar só que tá aí com a gente. Então, assim, uma galera, né, que vai chegar junto, os digitais influencer, que vai ajudar muito aí a gente agora na divulgação, a mídia como um todo, até a galera do carro de som. Tá divulgando sem cobrar nada pra gente aí. Eu quero fazer mais. Eu não garanto um tempo muito grande, mas eu quero trabalhar umas 5 horas no evento. Pronto, aí. Pronto, vai ser muito bem-vindo. 5 horas. Eu vou lá e vou te ajudar em alguma coisa. Vai ser muito bem-vindo. Seja no bar, seja em qualquer coisa. Pronto, lá, eu vou lá. Com certeza. Já estou contando com essa mão de obra. Pronto, tá à disposição. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Show de bola. Estamos à disposição, mesmo que eu não estiver aqui, o Joab está aqui, a gente vem dar um apoio, grava alguma coisa, sempre à disposição em favor da causa. Obrigada. Tá, meu povo, muito obrigado. Esse foi mais um bate-papo hoje, né? Já em papo reto com a causa nobre em favor da causa animal, do bem-estar animal. E, claro, agradecer a você, Marcela. Muito bom, a pessoa que veio aqui esclareceu muita coisa, às vezes até coisas que a gente não sabia, fica curioso. Tem assunto até dizer chega, viu? Mas é muito bom. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, te dê coragem, amor, carinho, dedicação, tudo que você puder para você tocar da causa cada dia mais. Obrigada. Então, gente, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus permitir. Manda um beijão pra galera aqui também pra encerrar. Tchau, meu povo. Forte abraço. Obrigado aí pelo acompanhamento. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo, galera. Pode arrastar a pé.